Tá. Tá. Então, bom dia a todos. Né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre os princípios de uma barragem. É importante vocês me darem feedback se vocês estão acompanhando, se tem alguma dúvida, que eu estou aqui à disposição. Tá? Independente da gente, eu quero dimensionar, eu quero aprender logo a fazer, a obra de uma barragem, ela é bem complexa, como eu já venho falando, né? Até porque precisa de um estudo muito atrás. Né? Você quer construir uma barragem hoje, você já tem que estar pesquisando aquela barragem há pelo menos uns 30, 40 anos atrás. Né? Então, hoje a gente vai começar a falar sobre os princípios básicos de uma barragem, os tipos de arranjo, porque isso tudo, gente, vai formar uma bagagem para vocês na hora, se alguém for trabalhar em barragem, tá? Então, vou passar aqui. Basicamente, a barragem, né, é vista muito relacionado à engenharia geotécnica. Né? Por quê? Porque a base de qualquer funcionalidade de um barramento, né, eu preciso de alguns princípios para ela poder funcionar. Né? E assim, no caso, precisamente de uma barragem de geração de energia. Tá? E os princípios básicos, eles advêm da mecânica dos solos. Por isso que eu falo a necessidade do aluno de ter justamente essa noção de solos 1 e solos 2 para poder conseguir ter um bom aproveitamento nessa disciplina de barragens. Esses princípios, eles norteadores são percolação, né, que é toda a parte de permeabilidade, de fluxo de água dentro do meio poroso, que é o solo, né, principalmente solo, mas dentro do barramento eu também tenho enrocamentos, filtros de areia, né? Eu preciso identificar também onde eu quero que a água percole mais rápido, onde eu quero que ela dê uma freada no fluxo, e aí eu vou, o projetista, no caso, né, vai definindo quais são esses materiais que vão dar mais drenagem, que vão dar mais vedação, né, quais são os materiais que vão me oferecer mais estabilidade. Geralmente a estabilidade tem a ver, sim, com o peso, né, com o peso do material, e em relação à tensão, se vai resistir a essas tensões, e, consequentemente, toda a tensão tem como consequência a deformação. Então, tenho que saber as deformações para todos os materiais que eu estou utilizando ali naquele barramento. Né? Então, por isso que é bastante importante. Aí é uma situação assim bem complexa, né? Um problema, uma patologia de percolação. E se a gente for começar a observar, eu tenho um material muito diferente do solo, né, que é o concreto. Então, essa região aqui, essa interface do concreto com o solo, é uma região assim muito problemática, em todas as barragens vão ter, né, porque eu tenho essa junção de um material muito diferente um com o outro. Então, aqui surgiu, né, enfim, por meio de tensão, deformação, mas a consequência pior foi a percolação de água desenfreada. Então, eu vou ter percolação, vou ter fluxo dentro da minha barragem, mas não dessa maneira, ela não tem que funcionar dessa maneira. Aqui, realmente, é um acidente muito grave. Aqui já é uma outra foto, mais antiga, e mais uma vez, né, esse barramento, que não é de solo, está encostado num talude natural de solo. Então, dois materiais diferentes é um local mais problemático. Tá? Deixa eu ler aqui a pergunta da Bruna. Quando a amostra assim ainda é considerado percolação? É considerado percolação, sim. Tá? E o problema maior da percolação é o que a gente chama de piping, né? O pipe, ele não só está carregando a água, mas ele está carregando o material. Então, ele está como se fosse uma espécie de lavando o material e levando cada partícula de solo.
E isso é um problema sem fim, porque a cada segunda, a cada milésimo de segundo, ele está levando partículas de solo. Aqui eu estou mostrando acidentes maiores, mas tem situações que começam ainda sem a gente conseguir ver esse carregamento de materiais e vai evoluindo. Então, por isso que é importante não só olhar o meio de um barramento, mas justamente esses encontros de um material muito diferente com o outro. Aqui outra situação também, né, de barramento, aqui é uma situação tipo sai, corre que não deu certo. Então aqui é pelo meio da barragem, mas a gente começa a observar, né, sempre quando vê uma percolação assim, que tem um talude nessa direção, e aqui o barramento nesse sentido. Então, justamente aconteceu nessa região frágil de encontro. Né? Por exemplo, ela não ocorreu aqui no meio, onde eu tenho só um tipo de material, praticamente. Então, essa interface é problemática. Então, sempre a gente tem que estar de olho nisso. Né? Aqui já é uma situação, a foto não é muito boa, mas é importante a gente ver o sentido dela aqui, né? Um problema de ruptura de talude. Né? Então, isso precisaria ter investigação para ver o motivo, mas já se entende que é um problema de falta de estabilidade. Tá? Aqui, por exemplo, é uma situação de tensão-deformação, é aquela situação de uma crista de uma barragem, onde você está vendo que está tendo trincas, né? Trincas bastante consideráveis até. Então, tem que ver se foi problema na fundação, se foi problema do aterro, né, dos materiais em si. Tá? Aqui tinha cerca de... Aqui está 30 centímetros. 30 centímetros que está aqui. Então, tudo isso, gente, é importante a gente ter lá aquela base, né, da mecânica dos solos, de entender o que é percolação, entender que a percolação tem uma relação muito forte com a permeabilidade do solo, da areia, né? Onde é que eu vou posicionar materiais drenantes, onde se tem materiais vedantes, então isso é essencial, tá? E aí, diante disso, a gente começa a ter uma noção também do que seria um arranjo de uma barragem. Né? Então, basicamente, o arranjo de uma barragem, ela difere um pouco como a gente fala lá a nossa ou planta de situação lá da arquitetura, né? A planta de situação, por exemplo, lá da arquitetura, ela vai situar onde tem o imóvel, qual é a área ali projetada, né? Se tem outra edificação auxiliar. Então, é aquela planta geralzona. E o arranjo de uma barragem nada mais é do que isso. Tá? Só que a gente não vai ver em si só o prédio, né? Principalmente, a gente vai ver a delimitação de uma barragem. Então, por exemplo, aqui tem desculpa, tem um arranjo, né, da usina de Luiz Eduardo Magalhães. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um curso do Rio, né? E aí, tá, Mirelle, eu já vou te responder. E aí, o que acontece? O primeiro objetivo de uma barragem é gerar energia, né? E aí eu vou usar de um barramento para o quê? Criar um nível mais alto do reservatório, né? E aí, desse nível mais alto do reservatório, eu vou ter uma diferença de cota, vamos supor, do que vocês estão vendo aqui, né? Para o que vai se passar aqui. Então, essa cota aqui, ela é maior do que essa aqui que a gente chama jusante. Então, essa diferença de altura, né, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma diferença de potencial, de energia potencial que a gente fala. Né? A partir do momento que essa água for passar nos condutos, né, justamente ligando essa parte mais a montante, que é mais alta a jusante, eu vou ter essa transformação de energia potencial em energia cinética. Né? Lá daquela transformação de energia que a gente vê até em mecânica dos fluidos, tem muito isso. E a partir dessa energia cinética, que é a energia de movimento, eu vou, o quê? Lá na turbina, girar,
né, a palheta, que é o que vai o quê? Gerar energia elétrica. De maneira assim, bem resumida, é assim que acontece. Então, para isso, eu tenho que ter uma noção do que essa barragem precisa ter. Não é em si só a construção da barragem, mas, por exemplo, para eu construir a barragem, para esse caso aqui, eu vou ter um vertedouro, né? O vertedouro é aquele dispositivo que vai fazer com que é até aquela foto bonita, né? Quando a gente vê até em Tucuruí, mas é para manter a vazão mínima do rio, né? Que era antigamente, tá? Então, um dos objetivos é justamente esse. A parte da casa de força é onde vai se ter as turbinas, né? E o canal de fuga é onde vai também manter esse curso do rio aqui, ele é até deslocado nesse caso. O que eu quero dizer com isso? Que cada usina ela vai ter um arranjo diferente da outra, porque o rio é diferente, né? Porque a largura do rio é diferente. Então, tudo isso vai fazer com que eu tenha layouts diferentes, tá? Aqui já a parte de subestação, que é onde vai ter justamente vai pegar toda essa energia gerada e vai ser enviada para os municípios próximos, o que seja. Além disso, eu tenho a parte toda, né, de dormitório, de restaurante, porque, gente, aqui, quem trabalha em barragem, isso aqui é o mundo da pessoa, né? Então, além disso, tem situações de barragem que tem vilas militares, vilas residenciais, pessoas que trabalham ali, né, para não ter que morar em regiões muito distantes da obra, porque obra de barragem nunca é na capital, né, é muito difícil isso acontecer. Então, sempre ela está afastada. Respondendo à dúvida da Mireia, ela perguntou o que seriam os paióis de explosivos. Bom, geralmente, essas regiões que tem barragem, elas têm muita rocha, né? Então, essas rochas, elas precisam ser detonadas para poder ficar num tamanho ideal para, por exemplo, eu utilizar num barramento, que a gente chama lá do enrocamento. Para ter essa rocha, eu preciso explodir mesmo, né? Explodir. Então, o paiol é um local, como se fosse um galpão, né? Onde tem assim, o local geralmente afastado, se a gente for ver, ele não está na região onde tem muita gente, né? Porque você pensa, se ele consegue explodir uma rocha, ele consegue explodir facilmente um ser humano. Então, tem que ter pessoas de muita confiança aqui, né? Sempre, vamos dizer assim, tem uma auditoria tanto interna quanto do Exército, que o Exército é o setor responsável, para ver, tá gastando quanto, onde é que foi qual foi o plano de fogo que utilizou esse explosivo. Então, o Exército também tem esse tipo é obrigação mesmo dele, né? E aí é um local onde fica os explosivos, né? A dinamite mesmo. Deixa eu olhar aqui o que a Bruna está falando. Tá. Interessante. Porque a parte de recreação e restaurante costuma ficar jusante. Olha, geralmente, onde é que eles fazem isso? É o local onde está mais plano, onde não tem que ter movimento de terra para poder construir. Porque como é uma estrutura provisória, né, uma estrutura que vai ficar dormitório e tal, só durante a construção. Então, para esse caso aqui, eu não conheço a planta altimétrica, né, desse local, mas geralmente é atrelado a locais que não vai ter tanta terraplanagem, tá? Não é no sentido assim, vamos matar todo mundo que está jusante, não é isso. No sentido de que vamos construir num local que seja mais barato, porque é uma estrutura provisória. Em Belo Monte, por exemplo, não era jusante, né? Era montante, era um lugar até bastante alto.
Então, varia muito do plano mesmo, né? De como é que está a parte das curvas, de nível, para não ter tanto movimento de terra e não se gastar tanto com isso. Eu não estou falando que está certo colocar todo mundo a jusante, gente, porque é uma situação. Eu não morava, né, dentro do, dos alojamentos, mas eu trabalhava, eu não sei se tem foto aqui, eu trabalhava jusante da barragem. E quando começou a encher, eu falei, meu Deus, mas eu tenho que confiar no que eu fiscalizei. Mas não era uma situação assim, ó, oh, estou tranquila. Né? Então eu passava na hora do almoço, ficava vendo se não tinha alguma fuga de água. Mas realmente não é uma situação muito assim, tranquila, não. Tá? Imagina dormir, que tem um momento que você sai de si, você não vai ficar monitorando isso. Mas entender que esse momento aqui, né, de se dormir, era durante a construção. Né? Muitas vezes isso aqui tudo é desfeito, depois que constrói, depois que enche o reservatório e começa a funcionar. E aqui o que eu quero que vocês mais observem, né, tem situações só de projeto mesmo, mas de ver a localização, assim, o que precisa ter no arranjo, né? Porque é muito diferente, por exemplo, de uma planta arquitetônica, né? Então, aqui, o que você tem que visualizar é onde está o eixo do barramento, tá? Então, peraí, aqui certamente é o rio e o barramento está aqui, tá? Então, isso é bastante importante. Vou passar aqui é do Vale do Estreito, né? Então, cada concepção, né, você vai ver que é um arranjo diferente. Então, aqui, por exemplo, eu tenho a casa de força, né, eu sei que é meio complicado de ver, mas aqui está o eixo da barragem, esse azul que eu estou apontando. Isso aqui, olha, seria como se fosse um talude. Né? Como ele está colocando o fluxo para cá, isso aqui é o talude de montante, e isso aqui é o talude de jusante. Tá? Outra coisa que dá para perceber, vocês estão vendo esse caminhozinho aqui ao longo de todo o talude de jusante? Isso aqui são caminhos de acesso. Se a gente for ver, no de montante já não tem isso. Por quê? Porque quando encher o reservatório, isso daí nem vai existir, vai ficar embaixo d'água. Diferentemente do de jusante, que sempre vai estar seco, pelo menos é para estar, né? Então, eu sempre tenho que ter um caminho para eu percorrer de carro ou andando, para eu justamente ver esse plano todo aqui de talude de jusante. Então, isso também tem que ser se preocupar. Olha, aí dá muito para ver, é justamente isso aqui, tá? A foto posterior é disso aqui. Então, aqui dá para ver nitidamente o que eu estou falando. Aqui a montante, que é onde está molhado, eu não tenho esse caminho, né, que eu possa percorrer com carro. Diferentemente dessa região de jusante, que é seca, que sempre vai ser seca, e assim eu posso vir como fiscal, como, enfim, da equipe de instrumentação, vir visitar todo esse talude aqui de jusante para ver se tem alguma anomalia, tá? Então, é mais ou menos isso é assim que funciona. Então, aqui, só para a gente ter uma noção, eu tenho meu talude de montante, onde eu tenho aqui contato com a água. Aqui do lado eu tenho o vertedouro, né? Onde o vertedouro, gente, ele não gera energia, é só aquela onda bonita mesmo, tá? Ele não gera energia. Onde é que vai se gerar energia? Aqui na casa de força. Quando vocês perceberem o elemento de concreto cheio como se tivesse uma sistemática, né, de máquinas, é aqui que vai se gerar energia, né? Justamente, vocês estão vendo que aqui está numa cota mais elevada e aqui está numa cota mais baixa, tá? Então, através desse desnível, que é a energia potencial, ela vai se transformar em energia cinética. E aí vai vir lá para as turbinas, né, que vai girar a palheta lá, e aí o restante, ó, a água passa por aqui e continua pelo curso do rio,
tá? Então, sempre, assim, pode mudar o vertedouro, ir para outro lugar, mas esse sistema de gerar energia, isso não muda. Pode ser, por exemplo, aqui a gente está vendo enrocamento, pode ser que a gente veja outras barragens que sejam de terra, tá? Mas esse sistema de gerar energia, ele não muda. Aqui outra situação, né, do arranjo lá de Tucuruí até. Então, aqui é uma barragem, né, como a gente pode ver. O fluxo, sempre, quando vocês pegarem um arranjo típico, olhem sempre o fluxo. Tá? Então, geralmente, ela é ilustrada com uma seta. Então, o fluxo é daqui para cá. Tá? E aí, está aqui o barramento para fechar uma parte do rio, vertedouro, né, no caso de Tucuruí, ainda se tinha a eclusa, para justamente ter a navegabilidade. Tá? E dentro da eclusa, se a gente for ver, tem outra barragem para poder formar a eclusa. Foi uma obra posterior lá em Tucuruí, essa da eclusa, se eu não me engano. Ai, agora eu perdi a data, mas acredito que tenha sido ali 2010, 2008, por aí. Ou até um pouco antes. Então, aqui, por exemplo, é um trecho da usina de Tucuruí, já estava em construção, né? E perceber que aqui eu tenho água, né? E aqui está tudo seco. E a gente vai ver mais lá na frente que isso só é possível com uma outra obra que é provisória, que a gente vai chamar de ensecadeira. Ensecadeira é justamente para ensecar a região que vai se trabalhar, né? A partir do momento que a gente começa a visualizar a barragem, a gente tem que imaginar, e isso está no projeto, né? Sim, pode ter também no campo, tá? O eixo da barragem, é como se fosse a divisão de montante para jusante de uma barragem. Então, se a gente for ver lá no nosso projeto arquitetônico, eu sempre vou... Tá, Isaac, já vou responder. Eu sempre vou fazer alusão com o projeto arquitetônico que vocês já estão mais familiarizados, né? Mas lá no projeto arquitetônico, eu tenho ali onde eu passo a minha seção, né? Onde é o eixo, enfim. E em barragem, geralmente está atrelado na divisão do que é montante e jusante. Tá? Em relação à cota de coroamento, que o Isaac falou. Isaac, a cota de coroamento é a cota final da barragem, tá? É a cota final é onde fica a crista da barragem. E como é que é definido isso, né? Se a gente for lembrar um pouquinho da aula anterior, eu tenho vários níveis d'água. Então, eu tenho um nível d'água que se chama maxi maximorum, né? Que é o nível d'água que foi estudado lá pelos engenheiros hidráulicos e hidrológicos, que eles viram, né, por meio de simulação e dados de série histórica de chuva, qual é o nível d'água que aquela região conseguiria chegar na próxima 10 mil anos, tá? Tanto para trás, e eles fazem uma projeção para o futuro. E aí eu consigo chegar numa cota, né? Então, é o máximo que aquela região conseguiria, e a probabilidade é muito pequena de ocorrer. Então, esse estudo é um estudo prévio, né? Um estudo até antes do projeto básico, porque um dos elementos que eu não posso mudar no projeto básico é esse nível ou cota de coroamento, esse nível máximo, maximoro, ou essa cota de coroamento. Então, eu não posso mudar, porque isso faz com que eu acrescente ou não mais material. Então, as empresas que vão participar das licitações, elas têm que saber qual seria essa cota de coroamento, tá? Acho que eu consegui responder a tua pergunta. E aí, essa cota de coroamento, ela necessita também, por exemplo, nem toda barragem é só uma barragem única, né? Na verdade, por exemplo, eu tenho situações que eu vou ter vários diques para formar um reservatório. Então, toda essa região desses diques também tem que ter a mesma cota de coroamento.
Porque vamos pensar, se eu quero formar ali reservatórios, eu não posso ter diques, por exemplo, a cota de coroamento é 100. Ah, mas aquele dique eu vou construir a cota de coroamento com 80 metros. O que vai acontecer? Imagine uma piscina. Se um dos lados eu baixar, a água vai o quê? Extravasar. Então, é assim que acontece com o reservatório. Então, essa cota de coroamento, ela deve servir para toda a região do reservatório e até, no caso, a tomada d'água. A tomada d'água é justamente a região que é de concreto, né, a tomada d'água, que vai receber toda a água do reservatório. Tá? Em relação à transição, Mirelle, aqui não dá para ver muito, mas eu vou tentar ajudar vocês, tá? Aqui é enrocamento, né, mais baixo, tá? Como enrocamento é um material muito graúdo, né, eu tenho até de 1 metro, 60 centímetros, aí a gente consegue ver, eu acredito que vocês estão vendo facilmente o solo. Só que eu não posso ter essa transição do enrocamento com o solo. Então, eu tenho uma faixa aqui de transição, que é como se fosse uma brita, tá? Então, essa faixa aqui, essa transição é que é responsável justamente para não ter essa transição brusca de um material muito grosso com muito fino. E aí, depois, né, eu tenho o solo, né? Aqui eu consigo ver um material mais claro. Tem até um tratorzinho aqui em cima. Né? Isso aqui é o filtro de areia. Né? Então, eu saio do material argiloso, vou para o filtro de areia, e depois eu consigo, não sei se é porque eu conheço o projeto, mas não estou conseguindo ver aqui uma transição do lado do de areia, uma faixa. E depois vem o quê? Enrocamento novamente. Então, aqui eu estou tendo uma transição granulométrica bastante satisfatória. O filtro tem que aparecer no arranjo? Sim, muito boa pergunta. O filtro sempre vai existir, tá? E entender que o filtro, gente, geralmente ou ele é vertical ou inclinado. Quando a gente for ver lá em sessões típicas, vocês vão perceber o que eu estou falando, né? O filtro, ele é até mais importante em si, não dá para existir só o filtro numa barragem, mas ele é considerado até mais importante do que o solo. Porque o solo tem que existir, sim, tá? Mas eu tenho que entender que a água vai ficar passando pelo solo. Né? Quando encher o reservatório, eu vou ter essa água passando por dentro do solo. Como ele tem uma permeabilidade baixa, essa água vai ficar circundando, mas uma hora ela vai ter que sair. Né? E é melhor que se saia pelo filtro, tá? Que é um material mais drenante, é um material mais permeável. Porque, gente, a maioria das situações de acidente de barragem é quando essa água começa a sair muito pela fundação. Porque, imagine, esse solo é um aterro, né? Eu tirei lá de uma jazida e estou colocando aqui. Então, esse solo está em contato direto com a fundação, seja ela em rocha ou em solo. Se eu começar a ter muito fluxo só nessa interface do meu solo de aterro com a minha fundação, é uma região assim também complexa, porque eu posso começar a ter o tal do piping, que é arraste de partícula devido ao fluxo de água. Então, é mais provável que não se tenha acidente quando sempre eu utilizo o filtro. Então, ele é um elemento primordial em qualquer sessão. Agora, a gente está falando de sessões que tem solo, tá? Porque eu tenho barragem de enrocamento com face de concreto, por exemplo. Para esse tipo de barragem, eu já não tenho filtro de areia, tá? O próprio enrocamento, por ser drenante, ele já faz o papel de drenar essa água com tranquilidade. E a gente tem que entender que o enrocamento com face de concreto é o talude de um montante que é de concreto. Então, sempre entender, numa barragem eu tenho material vedante e material drenante. Num enrocamento face de concreto, o material vedante é o concreto. E a gente sabe que é um material, enfim,
que é comercial, que passou por vários rigor industrial, ele vai ser quase impermeável. Então, tanto de água que passar é mínimo pelo enrocamento. Tá? Então, para esse caso, eu não tenho filtro de areia. Tá, aqui eu coloquei o arranjo geral de Belo Monte. Não dá para enxergar porque ele realmente é enorme. Mas eu quero que vocês entendam o quão diferente é dos outros. Eu não estou falando que é melhor ou pior, só estou falando que é diferente. Né? Então, primeiro a gente precisa entender o sistema de Belo Monte. Né? O que aconteceu para ter tudo isso? Primeiro, não era só um canteiro de obra, eram 4. Então, era como se fossem 4 obras que, durante a construção, elas eram meio que independentes. Né? Mas, para poder funcionar a usina de Belo Monte, ao final, ela teria que estar tudo construído. O que eu quero dizer com isso? Aqui, se a gente for ver mais à esquerda, é o curso normal do Rio Xingu. Tá? Vamos imaginar sem a barragem. O curso normal do Rio Xingu era esse. Qual o sentido? Daqui para cá. Não vai dar para a gente ver tudo, mas esse rio, ele vinha e contornava tudinho por aqui, mais embaixo, tá? Porque ele é gigante. E onde ele aparecia de novo? Vocês estão vendo ele aqui mais embaixo? Vinha, e passava por aqui. Tá? Isso sem a barragem. O que aconteceu? Lembra que eu falei que tinham 4 sítios? Então, o primeiro sítio, que está localizado aqui, fechando, sim, todo esse perímetro aqui, essa largura aqui do rio, é o sítio Pimental, né? É um sítio que para que existiu isso? Né? Para que existiu essa barragem? Porque o princípio lá de Belo Monte era o seguinte: construir um canal, ele tem 20 quilômetros de extensão, né? Ele foi construído, foi escavado, foi revestido esse canal. E essa água aqui, desse curso normal do rio, teria que passar aqui dentro. Tá? Só que a topografia dessa região era mais alta do que o rio em si, tá? Do que esse curso do rio. Então, foi preciso fazer esse barramento para elevar essa cota do rio. Tá? Por quê? Eu elevando essa cota do rio, a água, ela iria, né, por gravidade, entrar aqui nesse canal. Tá? Então, vamos pensar assim. Fez esse barramento. Aqui, por exemplo, eu não tenho que manter a vazão do rio a jusante, né? Porque aqui eu tenho comunidade. Se fez o vertedouro. Porque o vertedouro, ele serve justamente para isso. Ele não serve para gerar energia, mas ele serve para dar continuidade ao fluxo do rio que antes existia. Então, aqui, esse barramento me propiciou o aumento dessa cota do rio, para esse rio, parte dele, entrar aqui nesse canal. Tá? E aí, entrando nesse canal, esse rio é contínuo, né? Então, vai se criar um reservatório aqui. Todo esse azul é um reservatório que a gente chama lá de reservatório intermediário. Tá? E aí, o que se tem? Cada pontinho desse que vocês estão vendo preto, que não é para ver em detalhe, são locais onde a topografia natural não tinha lá a tal da cota de coroamento que o Isaac falou. Então, por exemplo, lá em Belo Monte, a cota de coroamento era 100 metros, tá? Elevação 100. Então, tinham regiões aqui, tem um dique bastante importante esse aqui, que não tinha, a cota dele estava 30 metros. Então, teve-se que colocar um dique aqui, enorme, por sinal, para ele atingir essa cota de coroamento. Por quê? Porque se ao estiver funcionando, né, no momento que estiver funcionando, ele estivesse lá com 30 metros, essa água todinha ia extravasar por aqui. E não, é como se eu quisesse criar barreiras para formar um piscinão, né?
E foi se fazendo esse estudo, executando ao longo de todo esse percurso aqui do reservatório. Tá? E por que desse lado não tem? Por exemplo, não tem estrutura geotécnica desse lado. Porque desse lado, a própria topografia natural já estava na cota 100, ou mais. O problema é ter menos. E aí a gente vai chegando no sítio principal, né, que é onde tem a geração de energia, onde a gente vê aquelas fotos bonitas lá, que é o sítio Belo Monte. Então aqui pega-se, né, essa água é direcionada para essa região aqui de aproximação da geração, e mais uma vez, onde tem topografia abaixo de 100, foram construídos estruturas até chegar a 100 metros. Por que não foi mais? Porque ia gastar mais. Tá? E aí, até chegar aqui essa região da tomada d'água, e aí toda a água que está por aqui passa justamente pela tomada d'água, casa de força, que é onde tem as turbinas, e sai pelo canal de fuga e pega o curso natural do Rio Xingu. É uma engenharia muito doida, mas era assim que é assim que funciona, né? E aparentemente está dando certo. Então, aqui é só mais um detalhe, mais aproximado. Tudo isso aqui, gente, CTA, não sei o que, não precisa. Aqui é canal de enchimento, aqui é canal de transposição, são estruturas geotécnicas também, tá? Isso tudo é para mostrar que um layout de uma barragem é bem diferente de uma planta de um prédio padrão. Aqui são diques, aqui tudo que começa com B são barragens, no caso, como o fluxo está nesse sentido, eu lembro que até ensinei isso para vocês lá, o fluxo está daqui para cá, então, barragem e fechamento direita, a gente olha, nossa, mas é esquerda. Não, calma, sempre o que vai guiar é o sentido do fluxo, está daqui para cá, essa região aqui está à direita, e essa aqui está à esquerda, tá? E tem outros nomes aqui que foram identificados por número. Aqui, por exemplo, foi o que eu comentei, era uma região até alta, né, do alojamento, não era uma região ajusante, era montante lá do barramento. Aqui é uma visão, ainda em construção, ela está muito diferente do que está aqui, né? Então, toda aquela parte lá que eu falei do paiol de explosivos, aqui, gente, esse buraco que vocês estão vendo, não era um buraco, tá? Aqui era tudo rocha, tudo, estava nessa cota aqui de rocha. E tudo foi detonado, e não pode ser detonado de qualquer maneira. E para isso tinha lá vários engenheiros de Minas, faziam um plano de fogo, onde eles colocavam espaçamento da dinamite, de 3 em 3 metros, vamos levar 5 bananas de dinamite com espaçamento de 1 metro. Então, tudo isso era estudado para justamente, se a gente for ver, tem umas seções aqui, que a gente chama de septos, né? Tem esse septo central, ele é praticamente vertical. Isso tudo é muito estudo de plano de fogo para detonar e deixar ele assim, em pé. Isso eu acho assim, genial, porque, peraí, tu detona, mas quando eu chegar bem aqui eu não vou detonar, vai ficar em pé. É mais ou menos esse estudo que tem que se fazer para isso. Nesse caso, gente, aqui, né, a gente estava indo em rocha. E por que é importante chegar na rocha? Porque o contato de dois materiais que se aproximam em termos de propriedades mecânicas é muito melhor. Né? Até então, estou dando exemplo para vocês só de concreto com solo, que a gente viu que é uma situação delicada. Mas quando você tem concreto com rocha, são materiais próximos. Então, você vai construir toda essa região aqui de concreto, que a gente chama de tomada d'água, em cima da rocha. Tá? E aqui, a gente, bem ao fundo, consegue ver a construção de uma barragem, né? Então, aqui vai ser como se fosse o reservatório, e aqui o talude de montante, que é o talude que vai ficar molhado, o talude que vai ficar com água. E nesse mesmo lugar aqui também eu tenho outro barramento, que não dá para ver. E o que é interessante nessa foto, né? Porque
a rocha detonada, ela já vem direto para a central de britagem. Se vocês forem ver, eu tenho vários montinhos de materiais. Né? São materiais com granulometria diferente, com tamanho de partículas diferentes. Então, a rocha que é detonada aqui, ela vem com um caminhãozinho e já coloca aqui, que é onde é a entrada desse minha central de britagem. Dessa central de britagem, eu tenho o meu primeiro britador, que a gente chama de britador primário, ou britador de mandíbula, né? Que aí eu tenho um ferro, um aço muito forte, eu vou batendo nessa rocha até ela ficar em tamanhos menores, porque ela sai lá da central de britagem com 1,20 m, 1,5 m, e aí eu tenho a primeira redução de tamanho, que é nesse britador. E aí, o que é britado, esse material um pouco mais fino, em torno de 30 a 30 centímetros, gera-se essa pilha pulmão, que a gente chama que é como se fosse todo o material que foi detonado e britado. Dessa pilha pulmão é que vai para os outros britadores, para gerar o quê? Tanto transição para a barragem, né, que são aqueles materiais que se assemelham à brita, só que na geotecnia a gente não chama de brita, a gente chama de transição, então tem a transição fina, que equivale à brita 1, a transição média, que equivale à brita 2, e a transição grossa, que já é a brita 3 a 4. Né? Ela pega duas faixas de granulômetro. Então lá ficava muito separado, onde toda essa região aqui era transição, era geotecnia. Então quem era do concreto não podia vir para cá. Por quê? Porque a do concreto, se vocês forçarem um pouco a vista, aqui nessa pilha pulmão, tem como se fosse duas esteiras saindo. São dois cubos aqui, como se fossem dois cubos. Então, sairia daqui e alimentaria para quê? Para ter a brita 1, para ter a brita 0, para ter a brita 2. Então, cada montinho aqui era uma brita identificada, tá? Aí vocês estão vendo esses silos aqui? Silos de concreto. Então, essas britas já alimentavam, né? Tudo, gente, automático isso, tá? Automatizado. Então, já saiu uma esteira daqui, direto para cá, que já ia para o silo, misturava e virava concreto. Nossa, é muito doido. Mas é assim que funciona, gente, porque o volume de concreto era gigante. O controle tecnológico era muita gente envolvida para ter, né, esse controle dessa resistência do concreto, né, assim como a granulometria. Tá. O Wilson fez uma pergunta. Como se retira a água da jusante na fase de construção da montante? Tá. Então, tem-se, tá, de montante. Varia muito, tá, Wilson? No caso de Belo Monte, se tu perceber, a barragem de Pimental, ela só foi acionada, né, quando já estava praticamente tudo construído no restante. Então, assim, a gente não tinha muita água a montante, tá? Não tinha aquele reservatório. Porque, por exemplo, acionou-se, deu início, né, ao canal de derivação, que é aquele canal de 20 quilômetros, só quando estava tudo construído em Belo Monte, tá? Nesse sítio aqui que vocês estão vendo a foto. Essa água aqui que vocês estão vendo é de chuva que acumulou, não é chuva do reservatório, não é água do reservatório, tá? Então, não sei se eu me fiz entender, mas o canal de derivação, ele só teve água quando tudo de Belo Monte já estava construído. Mas aí eu já faço uma ponderação. Isso foi um exemplo de um arranjo diferente. O que geralmente acontece? Eu vou fazer um barramento no meio do rio. É isso que acontece. E aí? Tu vai construir como? Aí lança-se mão de um artifício que se chama ensecadeira, que é o mesmo que se usa, por exemplo, para construir pilar de ponte. A ponte geralmente está onde? No meio do rio, no meio do mar. Né? Você não vai concretar, até existe concreto submerso, que seja, mas tem pessoas que vão ter que entrar lá. Né?
E aí você lança a mão das ensecadeiras, que a ensecadeira nada mais é do que o lançamento contínuo de solo ou de rocha no meio do rio. Então você vai, eu acho que tem uma foto mais para frente, onde você vai lançando água ou solo no meio do rio, até você conseguir chegar acima dessa cota do rio. Né? É claro que vai ficar passando água, mas você vai jogando solo. E aí, tem situações que se usa dois tipos de ensecadeira. Ensecadeira de primeira fase e segunda. Eu acho que mais para frente tem uma foto, eu acho que vai clarear mais. Professora, que tipo de responsável fica nessa central de britagem? Então, da frente de serviço ficam encarregados e ficam técnicos de laboratório. Por que isso? Porque o encarregado, ele tem uma noção de muita coisa que está acontecendo, porém, ele está envolvido de gerar brita para fazer concreto, gerar quantidade. Ele está mais preocupado se está faltando material do que em si a qualidade do material. Não são todos, mas a maioria tem uma pressão muito grande de quantitativa. E por que tem que ter alguém do laboratório? Porque alguém que é muito experiente no laboratório já consegue observar se aquele material está com algum problema de granometria a olho nu mesmo. E se ele, na hora, bater uma dúvida, ele já coleta mais amostras e já leva para o laboratório para, pelo menos, fazer granometria. Tá? Ou então, por exemplo, às vezes vem material sujo. O que é material sujo? A gente não está britando a rocha, aí vem com muito solo. Ou seja, material fino que vai atrapalhar a função propriamente dita, por exemplo, de uma brita. Uma brita tu não quer ver solo. Então, isso aconteceu, por exemplo. E aí, dentro desse laboratório, existem engenheiros, tá? Existe engenheiro de concreto, da área de concreto, de tecnologia do concreto, existe pelo menos uns 4 ou 5 engenheiros nessa área, tá? Que trabalham dentro do laboratório, que faz toda essa parte de controle tecnológico. Então, tem um de geotecnia, tem um de concreto, tem um de tecnologia. Geralmente, assim, eles são bem experientes, sabe? Você não vê bem experiente, que eu digo assim, o mais novo deve ter uns 40 anos. Mas você não vê muita gente assim nova, porque é um risco enorme, né? Então a experiência aí tem que valer. Então vamos mais para frente. Então aí mais uma foto, né, mais próxima, justamente aqui, ó, chegam os caminhões do britador primário, aí aqui já gera a pilha pulmão, parte dessa pilha pulmão já abastece aqui o que vão ser as transições lá para as barragens, que fica separado das britas que vão lá para o concreto. Né? Então, a gente vê que tem 2 saídas aqui para as britas do concreto. Tá? Aqui é o tal do que eu chamo lá da tomada d'água. Né? Então, eu fiz até onde é que está essa tomada d'água. Eu fiz justamente um chamamento aqui para esse arranjo. Então, essa tomada d'água é que vai receber toda a água do reservatório. Olha, aqui eu tenho escritórios, eu ficava bem aqui. Um tempo eu fiquei a montante, o outro eu fiquei lá no canal do fuga. Porque quando começou a fase de enchimento, claro, né, a gente teve que sair daqui. Eu ficava bem aqui numas casinhas, mas ficava mais no campo mesmo. Era só onde tinha o computador para fazer o relatório, mas, gente, nada de luxo, tá? Mas tudo arrumadinho. E aqui era o local. Né? Cada septo desse aqui, lá embaixo tinha a casa de força compatível, tinha uma turbina. Então, aqui é um paredão mesmo de rocha não, desculpa, de concreto. E aqui já nascia a barragem. Né? Então, aqui é uma foto mais ampla, né, da tomada d'água mais avançada.
né? E aqui tudo era a região do reservatório, né? Hoje é só água aqui. E aqui, se a gente for ver, eu não sei se vocês conseguem ver, mas essas primeiras tomadas d'água, elas já tinham grades. Porque assim, gente, a gente tem que entender que no meio do reservatório pode ter tudo, pode ter animal, pode ter tronco de árvore, né? E não é a intenção de pegar tudo isso, né? Isso é ruim. Então, se faz um gradil aqui. E aqui eu já digo, ó, já começa uma barragem aqui, um pedaço dela e o outro aqui. Essa região aqui, eu nem preciso dizer mais nada, que é uma região complexa. Por quê? Porque eu tenho contato de dois materiais muito diferentes. Então, aqui eu tenho uma crista da barragem, que é em fase de enchimento, ela ainda não estava, né, toda completa, esse reservatório, a cota dela ainda estava, pelo que eu estou vendo aqui, estava em torno de 90 metros, e a crista é 100, né? Que é a cota de coroamento. Então, hoje já está na cota de geração, que é de 97, e aqui eu tenho uma barragem, né? Como o sentido do fluxo é daqui para cá, essa é a barragem de fechamento direita. E a desse lado aqui é a barragem de fechamento esquerda. Então, aqui, os taludes que estão molhados, vamos dizer assim, é o talude de montante. E o que está seco é o talude de jusante. Então, aqui já estava na cota de nível d'água já gerando. Vocês lembram que eu falei que eu fiquei um tempo a jusante? Eu ficava bem aqui nesse pontilho branco. E já tinha esse mundaréu de água desse lado e desse outro lado. E aí eu acho que talvez Bruna está meio confusa com a função. Tá, a gente já vai, eu vou mostrar já um negócio. Eu vou tentar explicar a pergunta do Wilson. O Wilson, eu tenho água desse lado, mas vocês lembram lá do curso normal do rio que eu falei que era uma região? É isso aqui. Só que o que aconteceu? Para construir essa ponte, para construir esse canal aqui de fuga, tinha-se como se fosse uma barragem que a gente chama de ensecadeira bem aqui, para essa região ficar seca, para eu construir o restante, porque senão o rio entrava tudinho aqui, tá? Aí vamos ver, mas o que é essa tal de ensecadeira? Aqui nós temos outra ensecadeira. Esse conjunto de solo aqui é uma ensecadeira. Por quê? Porque eu tinha que construir essa região aqui, tá? Revestir esse canal. Tinha escritório que tinha que ficar aqui também. Então, se construiu essa ensecadeira, jogando o solo dentro do rio, tá? Aí vamos passar mais um pouco. Tá, tomada d'água. Tá aí, Bruno. Esse é o sentido da tomada d'água. Ainda em Belo Monte, essa tomada d'água, essa região, esse paredão que tem aqui. E por que eu tenho isso? Porque a minha cota do reservatório, por exemplo, aqui está 97. Aqui embaixo está 11, 8. Então, eu tenho que formar esse paredão para justamente criar essa diferença de cota. Lembra que eu falei da geração de energia, que é uma, né, tem primeiro uma carga altimétrica, né, potencial, depois ela se transforma em carga cinética, né, em energia cinética. Como é que ela se transforma em energia cinética? É por meio da passagem desses condutos, que a gente chama de conduto forçado. Então, você pode ver aqui, né, ao vivo, ou aqui nesse esqueminha que eu coloquei. Então, vamos imaginar, tudo isso aqui é a tomada d'água, para justamente servir de anteparo e não deixar essa água aí por cima, né? Ela também tem cota de 100 metros, a cota de coroamento dela. Então, por meio dela, a água vai passar por esses condutos até chegar na turbina, tá?
Então, a tomada d'água é um anteparo, tá? Para justamente juntar esse conduto forçado, né, que está ligado diretamente ao reservatório, a água vai passar por aqui, por dentro desse conduto forçado, até chegar às turbinas, que aí as turbinas estão aonde? Embaixo desse telhado verde aqui, tá? Só que numa porção ainda mais baixa. Então me fala se tu conseguiu entender. Isso é foto de 2018, né? Então aqui é mais um detalhe de Belo Monte, eu consegui esse detalhe, né? Então, essa parte já do conduto forçado, passa por o que a gente chama de caracol. É nesse momento, pela velocidade da água que gira as palhetas, e aí a água ela gira, mas ela vai o quê? Vai ter o destino dela para o canal de fuga, tá? Então aqui é mais uma foto, né? Aqui está o reservatório intermediário, aqui com os condutos todos prontos, né? E aí vocês podiam me fazer uma pergunta e não sei por que não fizeram. Que tem essa questão aqui do septo, né, central, o porquê disso, porque uma obra de barragem envolve muito custo, né, muito dinheiro. Então, se divide geralmente em dois circuitos de geração. E esse septo aqui, ele faz justamente isso. Em Belo Monte começou pelo circuito de geração 1, que tinha oito turbinas, né? E acabou recentemente a última turbina. Então, desse septo para cá era o circuito de geração 2. E aí, a água, como eu falei, passa por esses condutos e vão até as turbinas, e aqui sai pelo canal de fuga. Tá? A nossa aula começou um pouquinho atrasada, eu vou só acabar essa parte dos elementos, tá? Típicos de uma barragem, e aí a gente finaliza, e o que ficou, eu vou gravar um pouquinho, uns vídeos mais curtos. Luan, professora, se tiver uma chuva pesada grande, o controle para não transbordar em Belo Monte serão os vertedores da estrada de força? Tá, entendi. Então, toda barragem tem a parte do estudo hidrológico, né? Que foi o que eu falei. Eles pegam lá 10 mil anos, né, eles jogam uma probabilidade lá da maior chuva que aconteceu primeiro, nos últimos 100 anos. Aí eles fazem uma progressão dessa chuva ao longo de 10 mil anos, para poder formar a parte da cota de coroamento, quanto é que vai ter de altura cada barramento. Então, a probabilidade assim, é muito pequena de acontecer. Tá? Mas vamos pensar se ocorre. O problema maior vai ser lá em Pimentel. Né? E aí sim, pode-se lançar a mão do vertedouro, né? Mas tem situações de simulação que eu já vi de empresas consultoras, né? Que eles fazem uma simulações assim, as piores possíveis. Né? Vai transbordar tudo. E aí, eles trabalham muito no sentido assim, já corretivo. Né? O que tem que fazer? Isolar as áreas, e principalmente depois dos acidentes, o que se vai se fazer em termos de segurança? Vai ter que avisar a Altamira, que está jusante, quantas pessoas tem lá, placas de identificação, então eles têm muito relacionado a isso. Mas essa parte está muito a favor da segurança, porque é um fator primordial esse da cota de coroamento. Então, aqui, gente, eu vou falar aqui de alguns elementos típicos de uma barragem, né? Porque eu vou ficar falando muito desses nomes e pode ser que vocês, nossa, eu estou perdido e tal. E aí eu vou tentar explicar agora sobre secadeira, canal de fuga, fundação, área de empréstimo, botar fora. Então, aqui, por exemplo, é a foto que eu queria mostrar para o Wilson. Estava se construindo aqui, mas como é que eu vou construir no meio do rio? Né? Não dá. Então, aqui, construiu-se a primeira ensecadeira, que a gente chamou de ensecadeira de primeira fase. Essa ensecadeira tem os mesmos princípios de uma barragem, é compactado o solo,
Mas como iniciou? Veio um caminhãozinho bem aqui, que esse daqui já existia, começou a lançar solo aqui no meio do rio, tá? Até conseguir formar todo esse trajeto aqui, tá? A partir do momento que se conseguiu ter uma certa estabilidade para trafegar, enfim, caminhão, trator, foi se fazendo o espalhamento do solo, compactando com rolo compactador, tá? Tá, professora, mas tá cheio de água aqui. Tudo bem. Essa parte aqui é é água de chuva. Mas pode ser que tenha acontecido certos extravasamentos, né? Isso aqui, gente, tudo é bombeado, tá? E vocês estão vendo essa outra aqui, é o que a gente chama de ensecadeira de segunda fase. E por que isso? Porque essa aqui era muito baixa, era para conter apenas o rio quando ele estava no verão. Então, no verão, aqui, a cota do rio era mais baixa. E essa de segunda fase, ela já era quando o rio já estava no período chuvoso, de inverno, que vai entrar agora para a gente, por exemplo, lá em dezembro. Então, foi justamente, vamos conter, enquanto está no verão, uma cota mais baixa. Vai aumentar a cota do rio. Então, vamos altear, fazendo uma nova ensecadeira. Aí foi feito dessa maneira. Hoje o que está acontecendo? Não tem mais nada dessas ensecadeiras, elas foram removidas. E aí tem a tal da ponte, né? A ponte passa mais ou menos aqui, fazendo justamente esse acesso, né? Porque para cá é Belo Monte, tem aquelas outras cidades que eu esqueci, Novo Repartimento, e para cá, para a direita, está Altamira. Então, aqui já é uma outra foto em outro período, porque aqui já é a ensecadeira de primeira fase, vocês estão vendo que aqui está tudo seco, tirando essas poças aqui. Então, o fato de construir a ensecadeira de primeira fase possibilita se trabalhar nessa região aqui mais seca. E aqui eles já estavam trabalhando na ensecadeira de segunda fase. Canal de fuga, né? O canal de fuga é sempre aquela região para extravasar a água para ele voltar ao curso natural do rio. Então, por exemplo, todo esse buraco aqui a gente chama de canal de fuga. Então, aqui ele já está, né, como eu falei que era dividido em 2 circuitos de geração, aqui já estava se construindo os condutos, e essa região aqui ela já estava liberada, mas precisou acabar toda essa parte dos condutos forçados. E aí já começou a gerar aqui, nessa região, fundação em rocha, né? Então você tem essa fase de escavação, porque antes de eu chegar à rocha eu tenho solo, né? Quando eu estou escavando o solo, eu chamo de escavação comum. E da feita que você chega no topo rochoso, você tem que avaliar se essa rocha já está adequada para receber a barragem. Aqui mais fundação em rocha. Né? Toda vez, gente, que se chega nessa região de fundação em rocha, é necessário um geólogo. Porque ele vai ver a parte das falhas geológicas, se tem que, por exemplo, aqui já lançaram um concreto, porque a região estava muito irregular para receber solo. Aqui já era uma fundação em solo, tá? Que ia receber um outro solo. Então, também precisa de um geólogo para mapear. Aí fundação em solo também, né? Fundação em solo tanto aqui, quanto no piso. Então, isso tudo precisa de geólogo para liberar. Fundação em solo também, né? Então, quando eu falar fundação em solo, é porque o solo é tão suficiente que não precisa chegar até a rocha, tá? O solo já me permite lançar materiais acima dessa fundação em solo. Não precisa chegar na rocha. Área de empréstimo. A área de empréstimo é o local onde eu vou extrair os solos para construir as barragens. Então, essas jazidas, elas já tinham que ter sido mapeadas, por exemplo, durante o projeto básico. Eu tenho tantos metros cúbicos de
de solo argiloso, que vai dar para construir tanto das barragens. Vamos localizar outras áreas de empréstimos. Então, assim, Belo Monte tem várias áreas de empréstimo. Por quê? Porque também variava em relação à umidade do solo. Então, tem regiões que eu vou usar um solo mais úmido. Tem regiões que eu posso usar um solo mais seco. Bota fora, o próprio nome está dizendo, né? Bota fora é colocar tudo aquilo que não vai servir, é todo rejeito que não vai servir. Você não, lá não se usa um aterro para isso, um aterro sanitário, vamos dizer assim. Não, eu uso o próprio bota fora, e aí você, durante o arranjo geral, da construção do arranjo geral, você já tem que colocar locais apropriados para receber esse bota fora. Aqui é um outro bota fora, né? Ou de materiais que não passaram na umidade lá na camada, ou materiais com muita raiz. Então, você vai depositando nesses locais e ao final da obra tem que fazer todo o projeto de recuperação lá dessa área que foi degradada. A dragagem de areia, porque toda a areia utilizada nos filtros, né, elas são dragadas do rio. Então, tem que passar por uma série de liberação, né, de órgãos ligada a essa parte do meio ambiente. Assim como eu tenho área de empréstimo de solo, eu também tenho de rocha. E aí a gente já chama até de pedreira, né? O nome comum é esse. Então vamos supor, eu mostrei para vocês lá o canal de fuga, que foi detonado e tal, que usava e transportava para a central lá de britagem, de concreto, mas muitas vezes não é o suficiente só aquilo. Então você tem que abrir uma nova área para extrair o quê? O concreto não, a rocha desse local, tá? Então, ali eu tenho toda a parte de detonação, né? Isso aqui é uma perfuratriz, eu vou perfurando a rocha, vou colocando esses papelotes que a gente chama, esses papelotes é só para indicar o local onde eu tenho dinamite, né? Isso o responsável geralmente é o engenheiro de minas e técnico de mineração. Aqui, ó, o espaçamento está bem curto, e nesses papelotes já vem dizendo, o espaçamento está de 10 em 10 centímetros, e olhando ele verticalmente, eu tenho 5 dinamites, por exemplo. Então, é isso que vai fazer com que detone no tamanho que já se quer. Porque a área de empréstimo não vai ser... Porque a área de empréstimo não vai ser removida a rocha. Não entendi. Porque a área de empréstimo... Ah, tá, o nome, né? O nome é meio infeliz, porque tu vai emprestar o material, mas tu não vai devolver. Eu acho que é esse o sentido. Aí tem... Eu gosto de usar mais a palavra... eu gosto mais de usar a palavra jazida, porque a jazida é um local de um material que você quer usar, mas ela não vai ser utilizada, mas bem colocado, não vai ser devolvido mesmo, não. Da feita que tirou, não vai colocar de volta. Gente, até esqueci de mandar um negócio, olha, a chamada. Deixa eu ver se... Agora eu baixei um negócio, eu acho que vai dar certo. Tá, a central de britagem eu já mostrei para vocês, né? Então a gente já está encerrando. Aqui a gente vai falar mais, mas são regiões que a gente chama de bermas, né? Que podem ser esses caminhos pós-construção para trafegar. Geralmente elas têm uma largura de 4 metros, e a gente até vê aqui caminhões passando. Essas bermas, ela é como se fossem patamares, né? Como essa altura que ela é gigantesca, aqui eu tenho mais de 60 metros. Eu construo essas bermas para fazer, por exemplo, drenagem, porque uma coisa é eu fazer drenagem só desse plano aqui de 10 metros, né? Drenagem de água de chuva. Outra coisa é fazer uma drenagem para 60 metros, e aí tem uma canaleta gigante aqui. Então, se faz essas bermas para inspeção, para drenagem, e colocar instrumentos, também instrumentação. Tá, então era até aqui que eu tinha que vir, e aí eu acho que eu respondi a maioria das dúvidas. Eu queria só tentar fazer um negócio que eu...
Achei que eu ia conseguir, né? Sei que é a chamada. Depois eu vejo se eu consigo. Tá, então, mas acredito que eu acho que eu senti falta do Isaquiel só. O Isaquiel não tá. Então é isso, gente. Tem mais uma parte da aula, mas que eu já estava programada não ministrar agora. E aí eu acho que eu respondi as dúvidas. E eu vou deixar o material lá no Google Classroom, que não estava aqui no início, eu estou deixando tudo organizado lá. E já vou deixar a apostila para vocês, que é uma apostila que vai acompanhar a gente ao longo do curso, tá? Então, é isso, gente. Eu vou parar de gravar agora.